Olá, boa noite. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, hoje sexta-feira 13. Pois é, estamos aqui desmistificando esta sexta-feira, trazendo bons assuntos, coisas boas, para a gente poder falar e levar até a sua casa nesta edição do Jornal do Sul de Minas, que traz a presença, a participação da nossa entrevistada, a professora Tomiko Bor. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite para estar aqui. Nós vamos falar alguns temas relativos a envelhecer com qualidade, envelhecer com saúde e esses assuntos pertinentes aí aos idosos. Nós temos também a presença do Adnan Nogueira. Oi, Fábio. Tudo bem? Boa noite. Estava sumido. Boa noite, Adnan. Boa noite. Um pouquinho só, mas estamos aqui de volta. Agora está de volta aí, tá bom. Tudo bom? Carol, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo. Bem-vindo a Tomiko, o Adnan também sumido. Uma ótima noite para vocês, já desejando um final de semana excelente e agradecer a participação durante toda essa semana aqui no Jornal do Sul de Minas. E a gente sempre convida você a participar, inclusive você pode nos mandar e-mail na reprise do programa no jornaldosudeminas@hotmail.com. Ok. E os assuntos de hoje sempre podem ser bem discutidos e amplamente trabalhados posteriormente também à sua participação, né? Como a Carol disse, pode ser feita através do e-mail. Você pode nos mandar posteriormente uma mensagem. O que é esse tema envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade, Tomiko? Olha, durante muito tempo, envelhecimento foi considerado doença. A velhice foi considerada doença. Quando eu comecei a trabalhar com questões de gerontologia, nós discutíamos, os geriatras com quem trabalhávamos, eles diziam, estavam tentando desmistificar a velhice. Que a velhice não é doença. A velhice é mais uma fase da vida do ser humano. Agora, é possível envelhecer com saúde, com qualidade, dependendo de cuidados pessoais, de fatores genéticos, mas também de todo o ambiente, dos cuidados que a pessoa recebe desde a infância até o envelhecer. Tanto é que hoje, muitos geriatras dizem, na verdade, cuidados geriátricos começam na fase intrauterina. Isto é, antes da criança nascer, nós já estamos dando as condições para ele envelhecer bem. E, claro, a comida, a alimentação que a criança recebe, a alimentação que o adulto recebe, a alimentação que a pessoa de mais idade recebe, tudo isso e mais exercícios físicos, essas coisas, e cuidados médicos, naturalmente, acompanhamento médico, isso tudo vai favorecer um envelhecimento com saúde. Mas não é só questão de envelhecer fisicamente, é questão também de qualidade, de dignidade no seu envelhecer. Como a sociedade vê o ser humano que envelhece. E na nossa sociedade, que tem um verdadeiro culto à juventude, tudo que é jovem, a moda, a alimentação, até vícios da juventude são glorificados, nessa sociedade, a pessoa de mais idade, que eu chamo de velho, e nada de melhor idade, nada disso. Idoso pode? Idoso pode. Terceira idade pode. Mas melhor idade, vamos lá, É uma fase muito importante e é um desafio envelhecer bem, envelhecer com dignidade, Porque muita gente chega a essa fase da vida, ainda que tenha tido muitos cuidados, pode chegar a essa fase da vida com doenças crônico-degenerativas, Dependendo de outras pessoas. Então, é uma fase difícil, é uma fase... O envelhecer é um desafio importante,
E desde criança, as crianças deveriam, na escola, aprender o que é envelhecer, né? Até para ele saber como ele vai ser depois, né? E aprender a respeitar as pessoas de mais idade, que este é um grande, grande problema. Como a criançada, os jovens, as pessoas da idade madura, talvez as pessoas de idade madura, porque já estão começando a sentir a velhice chegando, já possam ter outra atitude em relação à velhice e ao envelhecimento. Mas os jovens não querem nem saber. Só fazer uma consideração. O Adnan quer fazer uma pergunta também, porque a senhora falou que na escola a gente tem que aprender a respeitar os idosos. Eu concordo, vejo que também na escola, mas principalmente em casa. E antes, desde pequenininho, desde criancinha, já tem que começar, respeito o idoso, não idoso, respeito o mais velho, né? Porque a criança respeitando o mais velho, ela já cresce, já se desenvolve com essa consciência de respeito ao próximo, e isso pode facilitar. Tem tido uma campanha que está no ar, velho é o seu preconceito, né? Acho que isso é... Velho é o seu preconceito, muito legal essa campanha, verdade. Faz a pergunta. Posso fazer? Bom, Tomico, muda o sentir-se mais idoso no Oriente, né, da cultura ocidental, essa questão do culto à beleza, das pessoas se sentirem mais idosas cedo ou não, esse peso da velhice? Agora ele foi na raiz étnica. Acho que... Claro, eu sou de família japonesa, né? É verdade que fatores culturais pesam. No Japão ainda existe um respeito pelo mais velho um pouco mais forte do que no Ocidente. Mas também no Oriente, pelo menos no Japão, que passou por um processo de industrialização, o capitalismo lá se tornou extremamente forte, né? Então, também no Japão, a relação com a velhice mudou bastante, né? Até a questão de cuidado para com o idoso, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa instituição para idosos de origem japonesa em São Paulo, né? E lá pessoas que não eram de origem japonesa, quando iam visitar a instituição, diziam, mas como? Como é que os japoneses também internam seus pais, né? E então nós tínhamos de explicar que, na verdade, nós vivemos numa sociedade que envelheceu, né? Não é só o indivíduo que envelhece. A sociedade envelheceu, isto é, a proporção de pessoas de 60, 65 anos e mais na nossa sociedade está aumentando. No Japão aumentou muito, né? E então, numa sociedade como essa, não deixa de haver forte influência dessas imagens de culto à juventude, culto ao consumo, né? E quem consome mais? O jovem, né? Então, o idoso que já está aposentado, que já não consome muito, ele tende a ser descartado. Mas, como eu falei anteriormente, claro que fatores culturais prevalecem, ainda são fortes. No Japão tem um dia de respeito ao idoso, né? No Brasil, nós já temos há vários anos o Dia do Idoso, né? E aqui eu tenho visto em muitos lugares o Dia do Idoso ser comemorado fazendo festas. Festas e quantas vezes infantilizando o idoso. Nós temos de acabar com isso. Nós temos de aproveitar o Dia do Idoso para fazer um trabalho de educação para o envelhecimento. Educação de toda a sociedade. E proporcionar às pessoas idosas oportunidades de refletirem sobre o seu próprio envelhecimento, né? E dar dicas para que eles possam enfrentar esta fase importantíssima da vida dele em melhores condições.
Eu não sei se eu consegui responder, eu acabei falando sobre muitas outras coisas, não, né? Quando você comentou a respeito do respeito dos mais jovens para com o idoso, eu vejo uma lacuna que cada vez se abre mais, porque a gente não tinha esse desrespeito tão forte como a gente vê na juventude de hoje. O que você atribui? Onde você acha que isso se perdeu? Não tinha onde? Há um tempo atrás. A nossa geração, por exemplo, tinha o respeito, teve esse ar. Eu também sinto isso. E algumas famílias, ainda bem, conseguem passar isso para os filhos. Mas existem outras que isso existia. Isso foi se perdendo e eu vejo se perdendo cada vez mais. É o que você falou, eu sinto isso. O que você que trabalha com o idoso, ao que você atribui isso? Aonde isso se perdeu? De fato, eu vou fazer 80 anos no mês que vem, né? Então volta aqui pra gente cantar parabéns pra você. Então, eu sou, de fato, de uma geração, e ainda mais sendo de família japonesa, eu sou de uma geração, de um meio ambiente onde o respeito pelo idoso era considerado muito importante. As crianças na escola tinham muito respeito pela professora, pelo professor. Nós levantávamos quando o professor entrava em sala de aula. Não tinha esse negócio de um aluno ficar com o pé em cima de uma carteira assistindo a aula do professor. Não tinha esse tipo de coisa, né? Imagina agora, xingar um professor como é comum hoje em dia. Como está acontecendo ainda querer ter hoje, razão, né? Que é o pior, né? Agora, eu acho que nós vivemos em todas as sociedades num pêndulo. Naquela época, esse respeito também chegava a uma rigidez e ditatorial, quase. Quase ditatorial. É um medo que sentia naquela época, a gente sentia um medo. E um desrespeito com a criança. Nós começamos a entender melhor a criança, entender os cuidados que a criança precisa ter, né? Temos o estatuto, né, da criança e do adolescente e tudo mais. Agora, eu acho que nós caímos no outro extremo, sabe? Então, hoje em dia, as crianças são ditadores, né? Quantas vezes eu vejo uma criança sentadinha lá, o idoso em pé, mas nem se abala, né? E o jovem também, né? Quantos jovens que nem se preocupam, o idoso em pé no ônibus, né? Ou no metrô, e o jovem nem se abala. Mas eu acho que nós oscilamos desse extremo de respeito pelo idoso, que você mesmo disse, que é quase ditatorial, para um outro extremo de cuidado para com a criança e esquecendo dos mais velhos e dos velhos especialmente. Nós estamos como você citou, o pêndulo, a gente não está no meio do processo. Primeiro você disse dessa nova visão em relação à criança. E a gente hoje também começa a ver o idoso também de um outro prisma que a gente não via antes. Que, se a gente considerar anteriormente, como a Carol citou, a questão dessa questão do respeito, por outro lado, era muito mais fácil, talvez, internar, a questão do asilo, era uma questão muito mais segregante, eu diria. Do que hoje existe um movimento para que o idoso seja encarado como uma pessoa, digamos, normal, né? Produtiva. Permaneça na família. Que permaneça na família. Não estamos nesse processo? Olha, na gerontologia, já há alguns anos, eu acho que iniciou-se na Organização Mundial da Saúde, onde o diretor do setor de saúde da velhice era o médico brasileiro, carioca, Alexandre Kalash. Então era bom. Né? Então, lá iniciou-se um movimento de envelhecimento ativo. Quer dizer, envelhecer não é ficar encostado, não é ficar aposentado, né, no aposento, mas é possível envelhecer com saúde e participando da sociedade,
dando a sua contribuição, trabalhando, e nós temos vários exemplos mundiais. Tem um famoso historiador britânico, Eric Hobsbawm, que hoje tem 96 anos, diz que ele continua ativo. Que coisa extraordinária, né? Nós temos vários exemplos, meu artistas, né? Várias pessoas. Então, nós estamos já há alguns anos dizendo que envelhecer não é ficar encostado, não. É possível envelhecer com saúde. Agora, entrando nessa questão de cuidado do idoso, a família tem condições de cuidar? Claro que se a família tem condições de cuidar e tem um bom ambiente, precisa também ter um ambiente físico e emocional. Nada melhor do que cuidar do idoso em casa. Mas nós passamos, juntamente com o envelhecimento, nós passamos por mudanças enormes na sociedade. Hoje em dia, a mulher brasileira tem quantos filhos? Até em Caldas eu vejo que eu moro em Caldas há 8 anos, né? Sou de São Paulo, mas estou em Caldas há 8 anos. Olha, eu vejo muitas famílias que só têm um filho, né? O Brasil a taxa de reprodução do brasileiro já está abaixo. Aliás, a taxa de fecundidade da mulher brasileira já está abaixo da taxa de reprodução, né? Então, nessa família que vai ficando pequena, que mora cada vez mais em caixa de fósforo, e a mulher saiu para o mercado de trabalho, quem é que cuida da pessoa idosa? Enquanto o idoso é independente, autônomo, muito bem, mas se ele desenvolve uma dependência crescente, quem é que vai cuidar dele? Então, outras formas de cuidado são importantes, né? E o asilo é um conceito ultrapassado. Nós desenvolvemos um novo conceito, instituição de longa permanência para idosos, e temos falado ILPI, que a sigla é um lugar para viver. Tem de ser um lugar para viver, não um lugar como nós temos em muitos municípios brasileiros. Seria uma comunidade, então, né? É como se fosse uma comunidade. Se for uma comunidade, melhor ainda, né? Se for um lugar onde ele pode participar, melhor ainda. Professor, eu preciso fazer um intervalo, a gente volta a falar desse assunto. E tem um outro assunto que eu acho muito interessante também, que são as pessoas que já atingiram uma certa idade que moram sozinhos. Eu tenho alguns casos aqui em Poços de Caldas que eu conheço, né? No caso, a minha mãe e a minha tia, e eu quero falar mais a respeito disso. Tem até uma reportagem também aqui da Rede Minas que fala exatamente desse assunto. Nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura. Atenção, neste fim de semana compre toalhas de banho Sona Seller. Toalha de banho Santista, várias cores, de R$ 13,90 por R$ 7,99. É o menor preço do Brasil. Repetindo, está muito barato e é só na Seller. Toalha de banho Santista só R$ 7,99. R$ 7,99. Compre muitas toalhas em até 10 vezes sem entrada. Neste fim de semana, toalha de banho Santista mais barata do Brasil por R$ 7,99. É só na Seller. Quem gosta de usar dentadura? Em um dia eu ganhei todos os meus dentes de volta. Eu não senti dor alguma. Eles são muito profissionais. Agora posso comer e sorrir com segurança. Você também pode mudar sua vida. Procure o Implar e tenha seus dentes e sua alegria de volta em um único dia. Dentes novos, vida nova. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a AutoCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. AutoCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa.
Supermercado Colombo, moderno, aconchegante, com promoções a cada dia da semana. Feirinha, padaria, bebidas e açougue que você já conhece, com carnes recheadas e temperadas, tudo inspecionado. E no Colombo você já sabe, para clientes cadastrados, o pagamento é para 45 dias. Colombo Supermercado, tudo o que você precisa, bem pertinho de você. Rua Coronel Virgílio Silva, 2977, Dom Bosco. Telefone 35 3713 1844. Aviso urgente. Você que tem veículo financiado, carro, moto, caminhão e financiamento bancário de qualquer espécie, diminua o valor de sua parcela de financiamento de forma legal, amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Diminua sua parcela de financiamento de veículo de forma legal em até 40%, amparado por lei. Entre em contato www.centraljuridica.mg.com.br ou ligue 035 3722 0777. Opção para você se vestir bem é o que não falta na Opção Moda Masculina. A maior variedade em roupas para todos os estilos, social, casual e esporte. E ainda uma ampla linha de acessórios e os mais lindos modelos internos, inclusive com tamanhos especiais. A Opção Moda Masculina facilita o pagamento em até 6 vezes sem juros no cartão ou em até 4 vezes sem juros no crediário. Opção Moda Masculina, Rua Pernambuco 761. Quando a gente quer o melhor começa a fazer parte do nosso dia a dia. O café Subásio tem o que de melhor pode se esperar de um puro arábica cultivado nas montanhas do sul de Minas Gerais. Comece seu dia melhor. Comece com Subásio, um café para quem não tem medo de altura. Registre na memória dos seus filhos os melhores momentos das festas no Buffet Reino Mágico. Surpreenda-se com a qualidade, atendimento e facilidade em fazer as comemorações com muitos brinquedos e decorações especiais que as crianças adoram. Buffet com serviço completo. Salgados, bolos e doces frescos e deliciosos, sucos e refrigerantes, tudo com a melhor qualidade. No Reino Mágico você pode alugar as decorações para festas, brinquedos, barracas de lanche e kit escolar. Reino Mágico, Rua Francisco Tramonte 96, 3712-5744. Sim, eu sou Nani Pipo e estou aqui para convidá-lo para o meu solo stand-up. Então, deu no que deu, porque rir é o melhor investimento. Fui! É domingo, dia 15 de abril, às 8h30 da noite, no Cine Teatro São José, em Botelhos. Ingressos antecipados a preços populares no Supermercado Sociedade Central. Apoio Cultural, TV Poços, cultura e lazer na sua TV. Estamos de volta no segundo bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira 13. A nossa entrevistada de hoje é a professora Tomiko Bor. Nós estamos falando a respeito do envelhecimento e contamos também com a participação do Adnan Nogueira. E agora eu quero mostrar uma reportagem que foi produzida em Juiz de Fora pela Rede Minas, falando a respeito de idosos que moram sozinhos e como eles fazem para se virar, no português, claro. Vamos assistir. Dona Efigênia é uma mulher ativa. Com 78 anos de idade, ela dá aulas e cuida da casa sozinha. Mas o perigo está justamente nas atitudes simples. Estava saindo da cozinha e eu estava distraída com alguma coisa na mão. Quando eu fui descer, eu esqueci de olhar para baixo. Aí eu pisei na frente e adiantei o passo, né? Aí caí. E depois do incidente em casa, fez algumas alterações. Esta rampa, por exemplo, não existia. Antes, era uma escada. E ela ainda pensa em fazer outras mudanças. Tirar o degrau, são aqueles 3 ali da frente que eu falei. Aquele do quarto, que eu sempre pensei em tirar.
Só não tirei ainda porque não deu, mas qualquer hora a gente faz. Casos como o de Dona Efigênia estão crescendo. De acordo com um censo realizado pelo IBGE em 2011, existem no Brasil hoje mais de 3 milhões de idosos que moram sozinhos. E a procura deste público por profissionais especializados está crescendo gradativamente. Quem afirma é essa arquiteta. Para ela, os números ainda são modestos, porém crescentes. A gente tem pessoas que estão se preocupando em fazer essas alterações, esse tipo de construção, mas não é um número tão ideal assim ainda, né? Não seria um número ideal. São poucas ainda as pessoas. Algumas dicas são importantes para melhorar a vida dos idosos. No banheiro, é indicado a utilização de piso antiderrapante, banco e barra de apoio no box. Na sala, colocar portas de correr e largas para os cadeirantes, móveis sem quinas e não usar mesas de vidro. Já no corredor, a iluminação deve ser reforçada. Nos quartos, a altura da